Pessoal, muito bom dia. Estamos iniciando mais uma Masterclass na MEF. Hoje vamos falar sobre criação de agentes com uma visão de finanças, segurança, governança e como que você pode implementar tudo isso na sua empresa. Eu sou Lourenço de Paula e está comigo aqui nessa Masterclass Thiago Dutra. Muito obrigado, Thiago. Seja muito bem-vindo à nossa Masterclass. Pô, bom dia, Lourenço. Que prazer estar aqui com você e falar sobre um tema que a gente quase não discute, né? A gente fala pouco sobre isso. É tema de várias vezes por dia, né, Thiago? Várias vezes por dia. Novidade também, né? Ninguém está falando sobre isso no dia a dia. Então, é um tema que muita gente tem tentado implementar, né, os agentes. Então, hoje a gente vem trazer uma visão de problemas que podem se encontrar nessa jornada, como que pode serem superados esses problemas, né? Perfeito. Vai ter uma demonstração ao vivo de como se criar um agente, né? E depois trazer uma visão financeira de consumo desse agente. Enfim, eu acho que tem bastante conteúdo muito interessante. A gente fica com a gente aqui. A gente espera que consiga resolver muitas das dúvidas, que vocês possam tirar muitos aprendizados. Tragam perguntas no chat, né? A gente vai ter um espaço no final que a gente vai responder as perguntas aqui, né? Vamos elencar as perguntas, de acordo com o tempo que a gente for tendo disponível, a gente vai responder o máximo de perguntas possíveis, ok? Bom, vamos começar então? Bora lá, vamos lá? Ok, vamos lá. Bom, gente, acho que a gente vai começar essa Masterclass justamente falando aqui sobre esse tema que é criar agentes de AI, né, com segurança, governança e principalmente dando objetivo de negócio para eles. Eu acho que quando a gente pensa em agentes de AI, a gente nitidamente pensa muito na escalabilidade que ele vai dar para o negócio, né? A otimização que ele vai trazer, mas é inerente a gente ficarmos preocupados com os riscos que eles podem trazer também para as operações. Porque a gente vai aprofundar um pouco mais, mas o agente, né, ele tem uma questão que ele toma ações. E essas ações têm impactos diretos no negócio, assim como ele pode trazer muita eficiência, pode trazer, né, muita inteligência nessas automações, né, e fazer coisas que antes não eram possíveis. Também tem todo um risco inerente que a gente entende também que são questões aí que todo mundo se preocupa. Exato. E aí, até fazendo uma revisão, né, eu acho que a gente pegar aqui o lançamento do ChatGPT, o 3.5, né, que foi o que chegou na nossa mão, assim, ali no finalzinho de 2022, né, com um boom em 23, a gente tinha um medo muito grande da AI alucinar. Né? Então, assim, a gente tinha puxa, isso aqui é confiável, mas ele era um chatbot para consumo de informações, basicamente, né? Então a gente queria saber quais os times que tinham título mundial ou não. Ele errava a maioria das vezes essa informação. Tem uma questão muito específica dos modelos linguísticos, que mesmo quando ele não tem contexto na base dele, ele é muito convincente em dizer que ele é inteligente, né? Então ele te mente. Ele não diz que não sabe, Ele né? não diz que não sabe, exato. E esse medo travou muitas iniciativas de usar modelos linguísticos durante bastante tempo, né? A gente falou bastante sobre isso até no ano retrasado, no ano passado. Os modelos foram evoluindo. Tanto é que a gente não fala mais tanto sobre alucinação. Já percebeu isso? Sim, Né? verdade. Esse é um tema que está meio resolvido. Está praticamente superado. Ainda existe, né? Mas se criou várias ferramentas de cross-check, de guardrails, que a gente fala daqui a pouquinho, que mitigaram muito esses elementos. Mas, como a gente comentou, a tecnologia foi evoluindo e a gente foi ganhando cada vez mais capacidades. Então a gente saiu de modelos que eram só de linguagem, de repente os modelos tinham capacidade de buscar bases externas para dentro dele, para construir seus contextos e ampliar eles, né? Técnicas como RAG, enfim, foram sendo mais difundidas, né? Até o próprio fine tuning de modelos, né? Preparar seus próprios modelos. Em algum momento os modelos tiveram a capacidade de gerar e ativar ferramentas externas, então invocar uma API, invocar uma consulta de dados, e o processo de criação de agentes foi ficando mais simples, né, os modelos, muito por causa dessa evolução dos modelos, principalmente. Até o momento que nós estamos agora, que os modelos conseguem, né, com tecnologias de raciocínio encadeado, eles conseguem planejar as ações, refinar elas e aí ir para um processo de execução, mas ainda muito inerente a essa evolução do modelo agora
e também gerando alguns riscos no caminho sobre isso. E essa evolução a gente pode dizer, então, que a gente começou com assistentes, né, que eram assistentes que tinham inteligência, né, eles tiveram algumas alucinações ali, né, foi uma questão de irem amadurecendo também, mas a gente viu que quando isso foi para o meio corporativo, as empresas começaram a utilizar, a gente teve aí também alguns casos de problemas que isso gerou, era mesmo o assistente não tomando ação, mas apenas respondendo com base no contexto que ele tinha, essas alucinações geraram aí alguns problemas. E agora a gente está caminhando, né, para uma nova era aí, que são a era dos agentes. Exato. E aí na era dos agentes, mais perigos, mais riscos, né? Até porque, de fato, os agentes estão, como a gente comentou, ativando ferramentas, né? Então, assim, ele está movimentando o nosso CRM, ele está movimentando o sistema de entrada de pedidos, ele está movimentando, ele está fazendo movimentações monetárias muitas vezes dentro das organizações, né? Isso gera impactos diretos, né? Tanto em percepção de valor das empresas, né? Como que isso impacta a percepção das marcas, quanto que isso gera também de segurança operacional, né? Existe, de fato, uma preocupação muito grande de que, ok, eu tenho os agentes atuando aqui nas minhas rotinas, como que eu audito eles? Como que eu garanto que a ação que ele está tomando está dentro do meu compliance, está dentro da minha governança, né? E como que eu posso depois entender... Como que ele não vira uma caixa preta, Como né? que ele não vira uma caixa preta, exato. Como fazer o rastreamento por que ele tomou aquelas decisões, certo? E também entender quando que o humano tem que entrar no jogo, né? Certo. Acho que esse é um dos principais pontos. Ok. Bom, acho que vale a pena a gente trazer, né, por que essa adoção ela é mais difícil, né? Porque a gente teve, mesmo quando já com os assistentes isso já acontecia, que existia toda uma facilidade, né? Todo mundo ficando muito encantado, especialmente ali com o ChatGPT, que foi, né, quando ele surgiu, parecia tudo muito fácil, né, para ele responder, mas quando a gente traz isso para um cenário corporativo, tudo fica mais complicado, né? Porque a gente tem que ter toda uma visão de quais são os dados que eu vou alimentar esses assistentes, esses agentes, o quanto eu vou tolerar ou não, né, a criatividade desses assistentes, a questão de quem está acessando ele, né, quais são as informações que esse assistente e esses agentes vão ter acesso para poder executar as tarefas que eu estou dizendo para ele. Então, no meio corporativo, tudo fica mais difícil porque eu tenho uma necessidade maior de ter o dado bem estruturado, de ter uma acurácia prévia desse dado que está lá para esse agente trabalhar. Documentado. Tem que estar documentado que são esses os dados. Então, assim, fica tudo muito mais complexo. Exato. Eu acho que, Lourenço, a gente começa até por uma definição muito básica, mas que a gente deixa passar muitas vezes, que é quem é o dono da gente, né? Quem é que é o proprietário. Puxa, né? Você está na área comercial da MEF, eu estou na área de tecnologia. Criamos um agente para o time comercial. Quem é o dono dele? Exatamente. A gente tem que... eu acho que isso são coisas que aqui são questões que a gente entende de por que trava, né? Por que trava? Então, por que acabam muitas... o ano passado foi um ano muito de POCs, né? Muitas POCs. Muitas POCs. Vamos fazer uma POC. E a gente fez muitas implementações e POCs e a dificuldade, né, é que muitas vezes o negócio ficava para um segundo plano de envolver a área de negócio, mas por que eu estou envolvendo? E a gente sempre envolveu, né, a área de negócio nisso. Então a gente vê as POCs, que as POCs não provam valor, e aí tem várias pesquisas, né, de instituições de mercado aí que mostram que as POCs são, digamos, POCs infinitas, né? O pessoal faz a POC, mas eu não consigo provar valor. Mas será que a POC foi o problema? Será que o problema não foi a forma que eu desenhei essa POC? O objetivo que eu queria atingir com ela, né? O que eu queria com essa POC? Exato. Né?